Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai estar iniciando a aula de hoje, né? A turminha do oitavo ano. Vamos falar um pouquinho sobre civilização. Na verdade é uma continuação, né, da aula passada. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre a civilização islâmica e hoje vamos falar sobre a civilização hindu ou indiana. Vamos falar um pouquinho sobre outras religiões também, outras civilizações, né? Também está abordando junto com a religião. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre a hindu. O que seria essa civilização hindu? Então não tem como não falar da civilização hindu sem a gente falar sobre a Índia, né? É o país onde detém a maior quantidade da civilização hinduísta, tá? Juntamente com Sri Lanka, Bangladesh, Paquistão, Malásia e Indonésia, que professam dessa cultura hindu, né? Ou cultura indiana. Bom, o que seria o hinduísmo, né? Pergunta aí, o que seria o hinduísmo? Bom, na verdade ela é uma mistura de religião com filosofia, mas, para alguns especialistas, ela é um conjunto de ideias e costumes que organizam uma sociedade extremamente complexa e hierarquizada. Eu também concordo com essa segunda opinião aí, com enorme importância, tá, para manter a coesão social da Índia. Para isso, nessa questão dessa religião, né, dessa cultura ou civilização, ela também é uma crença, né, que é a transmissão da alma, do karma de cada pessoa, é a evolução das castas, né, que seria uma encarnação, ou ainda, um exemplo, a pessoa pode estar reencarnando em um animal, como uma vaca, um peixe, macaco, enfim, eles creem nessa teoria. Não é por acaso, né, que eles acabam venerando, né, enfim, a vaca, né? A vaca lá é tida como um deus para eles, né? Então ela é preservada lá, né? E anda pela rua e ninguém faz nada, né? Então para eles é comum isso, né? Aqui a gente faz churrasco. Brincadeira. Mas para eles essa questão é importante, né? Então tem que haver esse respeito. E nessa civilização hindu, ela existe um sistema de castas. O que seria o sistema de castas? É um sistema onde eles colocam uma ordem para cada povo. Ou seja, cada povo ele vai ter uma categoria, vamos dizer assim. Só que essa categoria, ele já nasce com essa categoria, depende da família, de onde ele veio. Ele não pode, assim, com o tempo mudar de categoria, enfim. Se ele nasceu dessa categoria, ele vai ser dessa. Eu vou listar aqui para vocês do maior para o menor, né? Ou seja, a melhor casta para até então a ruim, a pior casta. A primeira seria os brahmanes, depois os kshatriyas, vaixas, sudras, tá? E depois dos sudras existem os impuros, que seriam os párias, né? Que até então são considerados umas subcastas. Então, falando um pouquinho sobre os brahmanes, bem rápido, seriam assim os melhores escalões ali, né, do modelo hinduísta. E os piores são os pátrias, né, que no caso são considerados impuros. E esses impuros, os párias, eles servem para a única coisa, o serviço deles é limpar a rua, limpar a fossa, mexer com limpeza dos lixos das casas, enfim, são serviços impuros, né, onde os brahmanes não fazem, né? Então essa questão social nessa questão, ela é muito desigual, né? Se você nasceu pátrias, você sempre será pátrias. Você nunca vai conseguir mudar para ser um sudras, por exemplo, ou de sudras para vaixas, enfim.
ou de um párias para brahmanes, ou rebaixar de um brahmanes para kshatriyas, enfim, não acontece isso, né? Então, essa civilização, nessa questão, ela é um pouco até desumana, né, para falar a verdade, né? E até um tempo atrás, a ONU até questionou isso, né? E até o governo indiano propôs uma flexibilização com relação a esse modelo, né? Mas os tradicionais ainda decidem manter esse padrão. Então fica esse choque, né? Dessa questão aí, fica esse conflito ainda com relação a isso. Vamos falar um pouquinho agora sobre a civilização oriental ou cínica. Abrange a China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Taiwan, Hong Kong, a civilização chinesa no caso, né? Ela é uma das mais antigas, tá, da humanidade. Ela engloba as três correntes de pensamento, que é o confucionismo, o taoísmo e o budismo, né? Que são as três religiões ou três filosofias, né, que estabelecidas sobre essa civilização, né? Tem na apostila também, se vocês depois quiserem dar uma lida lá, dar uma aprofundada com relação a isso, tá? Continuando falando sobre civilização, vamos falar um pouquinho sobre a civilização negro-africana. Ela abrange na região abaixo do Saara, ou seja, ela atinge a região subsaariana da África e a maior parte do continente africano, né? Alguns especialistas calculam que existam nessa área 8 civilizações principais, cada uma abrangendo inúmeros povos, inúmeros idiomas, inúmeros dialetos, enfim, costumes, diferentes características, e a base, né, são comunidades tribais e também grupos de base rural. E as religiões são as fetichistas ou animistas, né? São as religiões desses povos, daquelas regiões ali, né? E a África, ela foi palco também das grandes civilizações. A egípcia, né? Vamos citar, por exemplo, a egípcia, que teve grande destaque, né? Aí no cenário mundial, no início das civilizações, né? E a região da África ali, onde tem um grande predomínio na maioria dos países da África subsaariana, ou seja, que estão abaixo do deserto do Saara, elas então abrangem essa civilização, né, do modelo do fetichistas ou animistas, tá ok? Dando continuidade então, vamos falar um pouquinho sobre o econocentrismo, né? O que quer dizer, né? Esse etnocentrismo diz que, um exemplo, uns dizem que, por exemplo, o povo indígena ele é inculto, porque eles têm um atraso, eles não estudam, não têm uma escolaridade, e a gente julga, né? Acaba julgando os indígenas nessa questão. Da mesma forma, o muçulmano que não tem fé porque não acredita em Cristo. Ou, da mesma forma, o muçulmano dizer que os cristãos são infiéis porque eles não creem em Maomé. Então, cada um vai dar o seu ponto de vista. Então, se eu estou falando que o povo indígena, muitas das vezes, eles são incultos, isso do ponto de vista, porque eu acho que porque eles não estudam, não têm um conhecimento do nosso modelo, mas eles têm o modelo deles, né? Eles têm a cultura deles, então eles têm a maneira deles fazerem as suas atividades, enfim. Então não podemos estar julgando, né, nenhuma fé, nenhuma civilização, sendo que a minha é certa e a sua é errada ou vice-versa. Então isso não tem como, né? Eu julgar um muçulmano porque ele acredita em Maomé e porque eu acredito em Cristo, e quem acredita ou um muçulmano que acredita em Maomé falar que os cristãos não são o certo, enfim. Então cada um tem o seu ponto de vista,
Cada civilização tem a sua, tem o seu modelo. O que nesse etnocentrismo seria o que? O respeito para cada religião, né? Entender o que cada religião está passando, que cada civilização transmite para a humanidade, o que cada civilização colabora para cada um, né? E com isso, né? A civilização toda, o mundo todo, acaba se beneficiando, né? A gente acaba tendo esse convívio com outras civilizações. Então eu passei um pouquinho aqui para vocês, um pouquinho de cada civilização, né? Lembrando que não estamos falando só especificamente da religião, só que cada civilização ela acaba tendo como destaque a sua religião, certo? Então não quer dizer que a religião animistas ela só tem com a civilização centro-africana, não, né? Ela é de origem, né, daquela civilização, porém, né, vou dar um exemplo, essa questão da civilização negro-africana. O Brasil, por exemplo, depois que teve essa questão dos escravos que saíram da África e foram para o Brasil, esses africanos que viviam na África foram para o Brasil, trouxeram também esse tipo de religião, né? Então, acabamos tendo também um pouco dessa cultura, né? Principalmente na Bahia, né? Onde teve um fortalecimento, né? Dessas culturas fetichistas e animistas, né? Só para dar um exemplo para vocês, isso a gente tem no Brasil todo, né? Uma mistura, né? Não só de etnias, mas sim de culturas, né? E religião também. Então é isso, pessoal. A aula de hoje, passamos um pouquinho sobre as civilizações, tá? Vou deixar também na descrição aí embaixo as atividades para vocês fazerem nesse período, tá? Logo, logo estaremos de volta, todo mundo aí na sala, podendo estar fazendo os desenhos na lousa, explicando melhor para vocês. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, comenta lá, deixa no comentário que a gente vai procurando solucionar. Se tiver alguma dúvida, eu posso estar fazendo um adendo no próximo vídeo. Beleza? Até mais. Valeu!